Deixa eu ver aqui. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo, vai nos ouvir aí em outro país, outro fuso horário, enfim, né? Nós estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara para o Brasil e para o mundo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de março de 2023, são 19 horas e 30 minutos. Hoje nós vamos falar sobre a lei do novo ensino médio e as consequências tanto para os professores quanto para os aprendizados dos alunos, enfim, né? E para esse bate-papo, direto de Curitiba, está a professora da Universidade Federal do Paraná, Andréa Caldas. Ela é pesquisadora de políticas educacionais, foi diretora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Fórum Estadual da Educação. Então, tem cacife para falar sobre a lei do novo ensino médio. E os internautas aí, que gostam de política, que querem saber sobre a educação, podem participar aí com perguntas, sugestões ou críticas construtivas. Essas serão sempre bem-vindas, sempre mesmo. Professora Andréa, tudo bem com você? Você dá o boa noite, mas antes eu gostaria de já emendar aqui, esquentando os tamborins, sobre uma situação, o que representa a filosofia e a sociologia, né? Que são temas, posso estar errado, que são temas muito, muito espinhosos para o reacionarismo, né? Por exemplo, a sociologia, ela estuda a sociedade e seus fenômenos culturais, econômicos, religiosos, né? E o estudo da sociologia, né, é um instrumento, né? É um instrumento fundamental para o desenvolvimento social, para que cada indivíduo saiba qual que é o seu lugar na sociedade, né? Ao menos penso assim, e da sua importância, claro, dentro dos grupos sociais. A filosofia, por outro lado, tem como objetivo a construção de saberes, né? Lógicos, racionais, enfim. E o estudo da filosofia, o que ele produz? Também produz conhecimento, né? A partir da argumentação e da criação de conceitos. E os conceitos acima, que eu coloquei aí, eles indicam ou expressam a importância da continuidade destas disciplinas no ensino médio brasileiro, né? Elas têm uma grande importância. Não? Boa noite e, por favor, manda ver nos comentários aí. Boa noite, Chicão. É sempre um prazer estar aqui, né, nesse seu programa, que é sempre tão atual, né, acompanhando aí com ritmo, com agilidade, com reflexão, os temas do momento, né? E a reforma do ensino médio está pipocando aí como um tema angustiante para professores, estudantes, né? Ela começou a ser implantada em 2022, né? E agora na maioria dos estados, e está se sentindo, então, né? Agora começa a se sentir mais evidentemente os seus efeitos, né? Mas ela, na verdade, foi aprovada logo após o impeachment, o golpe, né? Então, foi uma das primeiras medidas do governo Michel Temer, foi a reforma do ensino médio, que primeiro veio através de uma medida provisória e depois se transformou em lei, né? Naquela época, em 2016, os estudantes ocuparam diversas escolas em protesto a essa reforma do ensino médio, né? Aqui no Paraná, inclusive, foi um dos primeiros estados a ter assim 1.400 escolas, universidades, né? A Federal do Paraná, o TFPR, vários lugares onde aconteceu essa ocupação por parte do movimento estudantil, já denunciando os efeitos perversos que é essa reforma do chamado novo ensino médio, que tem uma sigla chamada NEM, e é bem sugestiva, né? Depois nós vamos até falar por quê.
ela começa a ser implantada agora, mas então ela houve um atraso na sua implantação por conta da pandemia, mas aí o Bolsonaro e os governos estaduais aproveitaram aí essa arrefecimento das mobilizações por conta da pandemia e foram implantando e mudando os currículos das escolas sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, e, portanto, os professores e os estudantes foram surpreendidos com essa mudança, que não são mudanças pequenas, né? Além da redução de várias disciplinas, da carga horária de disciplinas, como você colocou ali, o caso de filosofia, sociologia, artes, eles fazem, na verdade, uma repartição do ensino médio em 5 ramos, né? Ou chamados 5 itinerários formativos. Isso significa dizer que os estudantes vão receber, portanto, um quinto do que era o antigo ensino médio, né? Se reparte em 5, supostamente para tornar esse ensino mais atraente para o estudante, mas, na verdade, o que acontece mesmo é uma diluição desse conhecimento, né? Então, veja, embora a carga horária até aumente, e essa é a pegadinha, digamos aí, era 2.400 horas, passa a ser 3.000. Só que dessas 3.000 horas, só 1.800 é que são obrigatórias, são as que compõem o núcleo comum. As outras 1.200 são as chamadas disciplinas eletivas, né? Então, assim, tem 2 divisões, na verdade. Uma é desses itinerários formativos, são 5, que os estudantes, a partir do que a escola oferece, podem escolher 1 ou 2, né, dependendo do que a escola oferece, que são ciências da natureza, linguagens, ciências humanas, matemática e formação técnico-profissional. Isso entra ali nas 1.800 horas, e depois tem um leque de 1.200 das chamadas disciplinas eletivas, que eu até depois vou contar um pouquinho para vocês o que essas invencionices dessas eletivas. Então, de verdade, o estudante vai ter garantido 1.800 horas de conteúdo obrigatório, mas não de todo o conteúdo nem de todas as disciplinas. As únicas disciplinas que ele vai ter nos 3 anos, obrigatoriamente, no primeiro, segundo, terceiro ano, vão ser português e matemática. Dependendo do que ele escolher, ele vai ter reduzido os outros conteúdos. Então, se ele escolhe a área de ciências humanas, ele tem reduzido química, física, né? Se ele escolhe a área de ciências da natureza, ele tem reduzido história e sociologia, né? Então, isso é muito grave. Professor André, desculpe, essas aí foram as mudanças, as modificações na lei do novo ensino médio, então. Exatamente. É isso aí, né? Exatamente. Então, na verdade, você falou, desculpe, foi criada no governo Temer e implantada no governo Bolsonaro, é isso, né? Começou a ser implantada no governo Bolsonaro. Então, na verdade, você fatiou o ensino médio em 5, né? E supostamente a propaganda dizia que os estudantes vão poder escolher. Acontece que os estudantes só vão poder escolher se a escola ou o sistema ofertar. E a escola ou o sistema só vão ofertar esses itinerários formativos se tiverem condições concretas, se tiverem professores daquelas áreas, né? Então, tem, por exemplo, colégios grandes estão conseguindo ofertar 4 itinerários formativos, o estudante pode fazer uma composição de 2, como é o caso do estadual. Mas em escolas pequenas, né, quando você tem uma turma só do ensino médio, o que está sendo oferecido é um desses itinerários. Então, vamos supor lá, ciências da natureza. Os estudantes todos daquela escola só vão poder estudar naquele itinerário com aquelas disciplinas, né? Isso é muito grave, porque você pensa assim, os meninos de 14, 15, 16 anos, eles ainda estão descobrindo, né, os seus interesses, e de repente você já aborta, você já diz, olha, você não vai estudar mais isso, e, portanto, você já meio que define o destino desses estudantes, né? E quais as consequências, tanto para os professores como para o desenvolvimento intelectual dos estudantes brasileiros? Ele afeta bastante? Como é que é isso? É uma redução de conteúdo, portanto, né? Isso teve um impacto também para as condições de trabalho dos professores. Os professores perderam aulas, né? Então estão tendo que dar aulas em muitos outros colégios para completar a sua carga horária, né?
E aí, além dessa coisa de ter reduzido o conteúdo obrigatório, nessas 5 ramos, dividido nesses 5 ramos, esse outro leque das 1.200 horas, que são as chamadas disciplinas eletivas, foi criado um manancial de disciplinas sem nenhuma cientificidade, sem nenhuma estatuto teórico. Então, uma delas, que é inclusive obrigatória no rol, é o tal do projeto de vida. Então, os professores que não conseguiram completar sua carga didática lá na disciplina que ele foi formado, que ele estudou, ele está pegando o projeto de vida. E o que é projeto de vida? Né? Ninguém sabe. O que é isso? Qual que é o estatuto teórico? Né? Aonde que isso vai levar? Né? Então, vira uma coisa meio motivacional. O próprio governo Ratinho aí comprou livro de autoajuda. Né? Aí tem outras coisas mais bizarras ainda, que apareceu aí na imprensa. Disciplina sobre... Deixa eu fazer. O governo do Paraná adquiriu livros de autoajuda para os estudantes da rede pública estadual, da rede estadual pública de ensino. Exatamente. Né? E, além disso, aí se cria um monte de disciplina, está aparecendo aí na imprensa, disciplina chamada Brigadeiro Caseiro, disciplina chamada O que rola nas redes. Né? Então, na verdade, virou assim, ocupar o tempo dos estudantes sem conteúdo definido. Né? Só coisica de nada, popularmente falando, só coisica de nada para os alunos da rede estadual. Da rede pública, né? Exato, e esse é importante dizer, porque como a reforma deixa aberto a possibilidade que a escola escolha esse rol de disciplinas e também os itinerários formativos, eu fui fazer uma pesquisa, porque a minha área, inclusive, eu estudo essa questão das fundações privadas. As escolas particulares de elite não estão oferecendo essas bobagenzinhas dessas disciplinas, elas estão aproveitando esse espaço para oferecer mais. Então, essa é a pergunta que eu ia fazer, muito legal, muito oportuna. Eu ia perguntar também, né, se as escolas privadas estão oferecendo esse mesmo conteúdo, vão seguir esse novo ensino médio, entre aspas, muito interessante. Então, as escolas privadas não vão usar ou não pretendem usar? Não, elas estão usando, mas elas estão usando, veja, como esse novo ensino médio ele deixa aberto a possibilidade ele só garante essas 1.800 horas de disciplinas obrigatórias e o resto ou a escola compõe 2 itinerários formativos, né? Ou aumenta a sua carga horária, bota a sexta aula, faz o turno integral, isso está aberto para a escola, para o sistema. E nessas eletivas, que são essas disciplinas, né, com os nomes diferentes, as escolas particulares estão oferecendo, mas só que em vez de oferecer brigadeiro caseiro, elas estão oferecendo aula de robótica, estão oferecendo física quântica, estão oferecendo cinema, estão oferecendo... Né? Então, eu fui olhar lá os sites, qualquer um pode entrar, peguei lá a Escola Vértice de São Paulo, que cobra uma mensalidade de 5.200. Isso, ela está oferecendo um leque para os estudantes de 50 disciplinas diferentes que eles podem estudar, trazendo cineastas para discutir com os estudantes. Então, essa reforma, ao garantir, né, não sei se eu estou me fazendo clara, ela garante o mínimo obrigatório, que são os 1.800 horas, mais essa complementação de 1.200 eletivas, né? E num ramo só, ou ciências da natureza, ou ciências humanas, etc. Mas aí a escola que tem mais recurso, que tem mais condição, ela vai oferecer mais do que isso. Então, virou meio um shopping. Na verdade, é isso que acontece. Nós viramos um shopping onde quem tem condição de pagar vai adquirir mais conteúdo e quem mora numa cidade menor, que tem menos recursos, vai ter o mínimo do mínimo. Né? Exato. Então, quer dizer que essas escolas privadas, vamos dizer, elas conseguem oferecer aula de robótica com qualidade porque elas têm condições de comprar equipamento. Sim. E preparar os seus educadores. Elas têm condições. O governo do estado procura preparar, dá condições para que os professores se adequem, se aperfeiçoem sobre robótica, por exemplo?
Não, de forma alguma. Estão dando cursos de curta duração, na maior parte deles online. Os professores estão desesperados, né? Aí o que acontece? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Tem um monte de revista Nova Escola, que é ligada à Fundação Lehman, vendendo, oferecendo plano de aula pronto. Tem já muitas empresas vendendo, porque como são disciplinas sem nenhum estatuto teórico definido, então tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E aqui no estado do Paraná, eles estão usando o que nós estamos chamando de plataformização, né? A plataforma, o professor tem que seguir lá os slides que a plataforma da CED disponibiliza. Muitas vezes slides com erros, inclusive, de conteúdo, né? E aí o professor, se ele quer dar uma aula além daquilo, ele vai ter que gastar um tempo maior para preparar ou até para corrigir o material que está sendo disponibilizado. Né? Ok, deixa eu ver aqui, alguém que está por aqui. A Odete Busato, boa noite. Revoga nem, diz ela aqui. Legal. Ronaldo Magalhães, boa noite. Oportuna e necessária entrevista com a mestra. É isso aí. E eu vou aproveitar e pedir para vocês aqui que estão conosco, pessoal, se vocês puderem compartilhar esta live para que ela alcance mais pessoas, para que elas fiquem sabendo as colocações, fiquem inteiradas das colocações que a professora Andréa está passando para todos aí, né, para que mais gente se conscientize, mais pessoas se conscientizem, pais de alunos, né? E também eu subo, depois que termina o programa, eu sempre subo pro YouTube. O meu endereço no YouTube é TV O Ponto da Política. A inscrição é rápida e gratuita. Se vocês puderem e quiserem se inscrever, eu preciso chegar aí. É muito difícil, o blog da gente não é monetizado, a gente não tem interesse nisso, mas eu preciso ter 1.000 inscritos, já estou com quase 400, 1.000 inscritos para poder fazer direto esses eventos, essas lives, direto pelo YouTube. Né? Então, é muito, muito interessante. Deixa eu ver aqui, tem mais comentários aqui. Ronaldo Magalhães aqui já deu que legal, beleza pura, legal, agradeço se vocês puderem se inscrever. Professor Alfredo Burzinski, de Almirante Tamandaré, só quem está em sala de aula sabe o desmonte da educação promovida por este ratinho, diz aí o professor Alfredo. Professor Andréa, e é o seguinte, eu gostaria que você explicasse para a gente saber um pouco mais, de uma forma bem simples, né? O que significa pensamento crítico e como que a falta dele pode empobrecer, né, ou reduzir a possibilidade de desenvolvimento e de conhecimento das relações profissionais dos próximos alunos. Oi? Oi. Posso falar? Acho que travou. Pode, ali. Claro. Não, então, pensamento crítico, né? A gente poderia dizer no senso comum, é fazer a crítica, né? Mas fazer a crítica não é reclamar. Pensamento crítico é você conseguir ter a capacidade de refletir sobre um fenômeno, a realidade concreta, as coisas que acontecem, né? Buscando os fundamentos, né? Tentando entender a profundidade, as raízes daquelas situações, né? E buscando pensar para além do óbvio, ou do rotineiro, ou do que a gente chama de senso comum, né? Então, é a capacidade de se questionar, de refletir, de buscar as causas, os porquês, né? De entender. Entender, por exemplo, né? Um exemplo de pensamento crítico. Por que existe uma diferença, uma desigualdade social tão grande, né? Por que existe tanta gente passando fome quando a gente tem condições científicas de produzir comida para todo mundo? Né? Então, assim, essa capacidade de refletir para além do óbvio, para além do rotineiro, é o que a gente chama de pensamento crítico, né? Que não tem a ver necessariamente com criticar, né? Mas ir além
da superfície, né? E a nossa vida, ela nos empurra, na verdade, a gente viver na superfície, na repetição, no mecânico, né? No repetir, porque sempre é assim, sempre foi assim, a não pensar muito sobre as coisas e ir fazendo. Quanto mais, né? Essa é a nossa vida cotidiana nos empurra a isso, né? Então, a capacidade de eu parar, de eu refletir, de eu pensar, ela é trazida quando eu tenho conhecimento, quando eu conheço, né, outras realidades, quando eu entendo os processos históricos, quando eu leio outras pessoas, outros pensamentos, né? Quando eu observo uma obra de arte, sou capaz de dizer, olha, esse pintor aqui que interessante, como é que ele conseguiu captar aqui, né? Olha o olhar que ele traz disso aqui. Quando eu escuto uma música, né, e ela me eleva ou ela me tira do meu cotidiano ali imediato. Então, são várias áreas, digamos, do conhecimento que nos possibilitam essa capacidade de ir além do óbvio, de ir além do regular e do cotidiano e, portanto, de transformar a nossa realidade, né? O ser humano é o único, pelo menos até onde a gente sabe, é um dos seres vivos que ele é capaz de transformar a sua existência. Os outros animais, eles se adaptam, né? Eles se adaptam ao meio natural que eles vivem, eles se adaptam e eles não fazem nada diferente daquilo que eles foram programados para fazer, né? Uma abelha vai fazer sempre o mel, o macaco vai agir daquela forma. O ser humano tem essa miríade de possibilidades de, primeiro, transformar o seu meio ambiente, inclusive para sobreviver para além das intempéries. E, segundo, uma possibilidade de fazer muitas coisas, de ser muitas coisas, né? Só que isso só é possível se eu tiver conhecimento, né? Se eu conseguir ter, e por isso que é tão importante para a gente, por isso que a gente insiste tanto, né? Eu acho que todo mundo já passou pela escola, e às vezes não só a escola, obviamente, às vezes outros cursos, ou às vezes até ir num teatro, assistir um cinema, e a pessoa dá um estalo e fala, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, e de repente ela começa a repensar a sua vida e repensar outras possibilidades, né? Então, isso o pensamento crítico é a possibilidade de você ir além daquilo que você foi destinado, e além daquilo que foi tido como destino, né? E é muito triste, né, quando a gente vê uma reforma como essa, exatamente para a juventude, que está, ao retirar o conhecimento, transformando, superficializando, né, a compreensão de mundo e da realidade. E aí, não por acaso, né, já finalizando aí a minha resposta aí, essa coisa do apelo à disciplina motivacional, livro de autoajuda, tem muito a ver com a resignação, né? Com o conformismo, e não com a transformação e com a rebeldia, né? Que é o que a gente espera, inclusive, especialmente da juventude, mas não só. É verdade, porque, ao que parece não, é a realidade. A possibilidade, a menor possibilidade da imensa maioria do povo, do povão, qual eu também faço parte, aprender alguma coisa mais, o jovem da periferia aprender um pouco mais, assusta a classe dominante em todos os seus segmentos, políticos, religiosos, estamentos militares, enfim, em tudo quanto é. O próprio Renato Freitas, o deputado estadual do PT, Renato Freitas, é um exemplo disso. É um exemplo que tem que ser admirado e aplaudido pelo conhecimento, pela forma que ele enfrenta os poderosos dentro da lei, com um discurso sem ódio, sem revanchismo, mas um discurso firme e contundente. Isso eu admiro muito, esse jovem deputado, né? Aliás, posso aproveitar e falar que o Renato hoje, exatamente na data de hoje, aderiu, né? A gente queria falar um pouquinho disso, né? Depois até posso detalhar mais. Nós criamos aqui um comitê no Paraná, um dos primeiros comitês no país a ser criado pela revogação do ensino médio, um comitê que envolve professores da educação básica, da educação superior, cidadãos, e a gente está chamando a todo mundo que quiser fazer parte, inclusive aqui chamar
né? O Odete, o Ronald, o Alfredo, nós vamos já começar a divulgação, nós vamos ter a nossa próxima reunião, que na verdade é a segunda reunião, no dia 9, que é um comitê que vai juntar forças, né, para promover atividades pela revogação do ensino médio. E aí a gente está tendo vários parlamentares que também estão aderindo, né? Essa iniciativa começou lá com o deputado Glauber Braga, do PSOL, que iniciou o movimento com um abaixo-assinado aí pelo Revoga NEM, né, que é o novo ensino médio. Isso, em menos de 2 semanas, passou de 100 mil assinaturas, né? Está tendo uma adesão muito grande e a partir desses abaixo-assinados estão se montando comitês em vários lugares. O Rio Grande do Sul também vai montar, o Rio de Janeiro, onde as pessoas estão fazendo essas atividades para explicar para as pessoas, né? E essa é super oportuno que esse teu programa tome esse tema. E aí eu estive com o Ângelo Vagnoni, que é vereador de Curitiba, foi relator do Plano Nacional de Educação, já aderiu à campanha pela revogação, e hoje o Renato Freitas também teve um encontro com professores do nosso comitê e também confirmou a sua participação nesse comitê do Revoga NEM. E nós estamos conversando com vários e vários parlamentares e chamando a população para vir ajudar e participar, né? Pensar atividades, né? Os artistas, nossos amigos artistas aí nos ajudarem também, para a gente conscientizar as pessoas e lutar pela revogação, né? Legal. Saiu hoje uma matéria, até você me mandou o link, do Brasil de Fato. Eu vou ver se eu consigo apresentar aqui, só que como está em PDF, eu não consigo aumentar os caracteres dela aqui, ó. Brasil de Fato, né? Ônibus mais caro no Brasil, e a coisa vem, as medidas necessárias contra o trabalho escravo, e vem vindo aqui, ó, direitos humanos, racismo, etc. Prefeitura de Araucária sinaliza cortes na carreira dos servidores. Olha aí, servidores de Araucária, né? Esse é o jornal da revista Fórum, do Paraná, de 2 a 8 de março, está valendo isso aqui. Curitiba com mudanças neoliberais, ônibus mais caro do Brasil em Curitiba. E aqui eles não colocaram nenhuma imagem, mas está aqui só para me apresentar aqui, que saiu na revista Fórum também, provavelmente vai sair em outros sites alternativos, não sei se a imprensa corporativa vai abordar dessa mesma forma. Estudantes e professores pedem revogação do novo ensino médio, né? E aqui, denúncias apontam violações de direitos em casa de custódia da região metropolitana de Curitiba. E por aí vai, entende? Então, é muito importante, né? Muito importante que essa situação, essas lutas aconteçam, esses comitês, como vocês estão formando, aconteçam, né? E eu vou emendar aqui. Primeiro, eu vou fazer você já respondeu aqui uma pergunta que eu tinha parado, eu acredito, que se você poderia citar algumas propostas desse novo ensino médio, mas já respondeu lá para cima, você já perguntou, né? E quais as instâncias, né? Quais as instâncias que vocês estão procurando, né, para trazer esse tema à luz do dia, né, para que a sociedade tome conhecimento sobre a lei do novo ensino médio. Quando eu falo instância, além, evidentemente, desses movimentos sociais, eu penso assim, na lei, no Congresso, na Câmara de Deputados, no Senado, são nas Assembleias Legislativas, são na Justiça, no Judiciário. Como é que é isso? Antes, deixa eu ler aqui aqui, deixa eu ver, o Marcelo Marcelino. Boa noite, caríssimo. Essa é a fase do ultraliberalismo que combina formas reacionárias e conservadoras com o tal de livre mercado. Então, onde vocês estão procurando socorro, digamos assim, para combater toda essa parafernália aí com o novo ensino médio?
Então, é uma lei, né, que foi aprovada no Congresso, primeiro era uma medida provisória, então necessariamente terá que ser revogada, né, seja por uma iniciativa do Executivo, e o MEC está ainda titubeando com relação a isso. O ministro tem falado que não se trata de revogar, mas resolver as falhas. O problema é que a compreensão que a gente tem é que não tem o que sobra aí, né? Porque se você vai consertar essa questão do que eu levantei aqui, das disciplinas eletivas, do fato de você não garantir todos os conteúdos para todos os alunos, você já acabou com a reforma, você mudou a natureza dela, né? Então, não são pequenas falhas que tem para consertar. Mas a gente sabe que também o governo, né, que é um governo de frente ampla, tem uma disputa de interesses e tem, inclusive, dentro do MEC, pessoas ligadas às fundações empresariais que defendem essa proposta, né? A maior parte dos secretários de educação também, porque isso fez com que eles diminuíssem, inclusive, o número de professores necessários, né? Então, a gente tem aí oposições complicadas, né? O MEC não disse que não vai fazer, mas ele ainda não tomou uma posição firme com relação à revogação. Por isso que essa nossa primeiro movimento é de mobilizar a sociedade e explicar, porque saiu uma pesquisa recente mostrando que a maioria não sabe o que é o novo ensino médio, não conhece, né? Teve muita propaganda lá na época do Temer, dizendo agora o aluno vai escolher o que ele quer estudar, e que não é isso, né? E primeira questão, portanto, é conscientizar, portanto, participar desses programas como o seu é super importante, dar entrevista, né, para os blogs alternativos que estão publicando, para a imprensa oficial, a grande imprensa, aí, a mídia grande também, quando ela nos atende. Então, tem vários movimentos. Mas a gente quer, com essa mobilização, e aí o abaixo-assinado está sendo esse instrumento, seja o abaixo-assinado virtual, que está lá que pode ser assinado lá a partir da página do Glauber Braga, mas nós também estamos divulgando aqui, depois eu vou passar para você aqui, nós temos uma página no Facebook aí do nosso Comitê Paraná Revoga o Ensino Médio. Se você puder passar o link do abaixo-assinado, depois eu coloco na descrição do YouTube, quando eu subir o programa para o YouTube. Eu te ponho lá, né? Eu passo para você, é muito bom. Então, multiplicar isso. Então, tem gente também fazendo, né, a cópia e indo nas escolas, nos bairros, para coletar assinatura física também. E a ideia, inclusive, que o Glauber tem é de fazer essa entrega desse abaixo-assinado ao ministro da Educação, mas também nós estamos tentando sensibilizar os parlamentares, por isso que nós estamos fazendo essas conversas com os deputados federais, com os vereadores, com os parlamentares. Por quê? Porque essa reforma é uma lei federal, mas que ela foi implantada nos estados. Então, nós vamos ter que mexer nas várias instâncias, né? Então, essa é a nossa ação, basicamente conscientização, mobilização e buscar esse apoio desses parlamentares, né? E também de influenciadores, né, que nos ajudem a construir. O que nós estamos falando? Você me falou ali como é que a grande imprensa está tratando isso. A Folha de São Paulo colocou lá duas a favor ou contra de revogar, né? A posição a favor era do professor Fernando Cássio, da FABC, que tem escrito no Carta Capital, tem tido textos ótimos, e a posição contrária agora eu não vou lembrar de quem, se era alguém ligado ao Conselho dos Secretários, mas enfim, mas de modo geral, quem está contra a revogação diz que mas vai voltar para o que tinha antes também não era bom, né? E a gente entende e reconhece que era preciso, sim, modificar aquele ensino médio que também estava desatualizado, fragmentado, né? Já vinha nesse caminho. Tem um movimento bem importante, o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, que é coordenado, inclusive, pela professora Mônica Ribeiro, aqui da UFPR, e que também coordena o Observatório do Ensino Médio, que já tinha uma caminhada e tem várias coisas escritas de propostas de reformulação do ensino médio para garantir mais conteúdo e não menos conteúdo para os alunos, para garantir interdisciplinaridade, para garantir uma escola mais atrativa. Então, existem essas propostas, né? E elas foram interrompidas com o golpe, essa discussão sobre essas propostas foram interrompidas com o golpe
de 2016, né? O que a gente tem respondido? Que é importante que a gente retome esse debate, de preferência numa conferência ampla, mas que, enquanto esta nova proposta, não essa nova com cara de mofo, que é esse NEM, mas essa proposta mais ousada não for implantada, vai ser menos prejudicial, e eu estou falando isso com muita convicção, voltar àquele ensino médio que tinha, sim, os seus problemas, mas que garantia, pelo menos, uma grade curricular igualitária para todos os estudantes. Porque quanto mais tempo a gente demorar para interromper esse extermínio do conhecimento, esse apartheid educacional, os jovens vão perder. Os jovens que estão começaram ano passado, que estão estudando esse ano, que vão estudar no outro, eles não têm como recuperar isso. Queria chamar mais uma atenção para a situação grave. 55% dos municípios do Brasil só tem uma escola de ensino médio na cidade. Se aquela escola de ensino médio só escolher um dos itinerários formativos, ciências da natureza, ou ciências humanas, ou matemática, os estudantes, ou formação técnica, os estudantes daquela cidade só vão poder estudar aqueles conteúdos. Todos os estudantes daquela cidade. E aí eu pergunto, como é que fica a questão do Enem? Como é que vai ficar a questão do SISU, que é um vestibular unificado nacionalmente? Como é que vai ser possível fazer um vestibular unificado nacionalmente se você não tem mais um ensino médio comum para todo mundo? Então, isso põe em risco o ingresso na educação superior, a própria política de cotas, e a gente tem falado que esse NEM, né, o novo ensino médio, é nem, porque ele nem prepara para ir para a universidade, nem prepara para o mercado de trabalho, porque a formação técnica profissional que ele propõe é muito reduzida, e também não prepara para a formação humana, crítica e emancipatória. Então, a gente acha que é urgente se interromper, né, esse assassinato do conhecimento que está sendo produzido por esse NEM. Legal, vou fazer mais uma pergunta em duas, mas é a mesma pergunta praticamente, e depois eu vou ler, depois que você responder, eu vou ler as participações que tem perguntas aí, colocações, você vai poder, professora, você vai poder responder aí para o pessoal. Mas antes eu queria saber o seguinte, professores envolvidos, mas como é que estão os alunos, especificamente os alunos e os pais de alunos? Como é que eles estão sendo envolvidos? Qual o interesse deles? Como que eles veem essa situação? Essa situação já chegou até ele através da imprensa ou das próprias secretarias de educação dos estados? E qual o interesse dos pais sobre o futuro dos seus filhos, sobre a qualidade, né, do ensino médio? Como que os pais estão vendo? Eles estão envolvidos nisso também? Querem, se interessam, enfim. É isso aí. Então, acho que ainda tem uma desinformação muito grande, né? E agora que as pessoas estão começando a perceber, né? Porque aqui no Paraná, por exemplo, primeiro começou a diminuição da filosofia, sociologia e artes. Para valer a implantação, está acontecendo esse ano. Então, agora que os estudantes chegaram e descobrindo que eles têm que escolher, fazer uma escolha entre o que a escola oferece e o que eles vão estudar, né? Os meninos 14, 15, 16 anos. Então, estão começando a perceber que eles não vão ter todo o conteúdo, né? Eu estive, inclusive, essa semana lá no Colégio Estadual, a convite do Grêmio do Colégio Estadual. Eles fizeram uma reunião com a diretoria, com representantes, para eles entenderem direitinho a reforma, e eles estão com ideias de agora eles começarem a fazer a conscientização dos estudantes e começar a mobilizar. Então, está muito ainda inicial, viu, Chicão? E eu acho que, assim, agora que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. Então, nós temos que multiplicar isso, explicar para as pessoas, né, para que elas nos ajudem a mobilização com relação a isso, né? E tem outras coisas também, né? A sexta aula, que daí o aluno sai mais tarde, algumas escolas estão fazendo turno integral, muitas escolas estão deixando de oferecer o ensino médio no noturno, porque não dão conta daí de oferecer, né, esses 3.000 horas. Então, está começando a aparecer esses impactos, assim.
Você acha, eu já vou ler as perguntas do pessoal ali, só para encerrar essas minhas perguntas. Você acha que o atual governo, que é um governo progressista, ele tem condições e ele terá vontade ou terá meio, terá condições de fazer ou de entrar nesse embate para modificar isso, para revogar essa lei, ou melhorar ela em relação, melhorar ela para que beneficie mais ainda os alunos? Eu espero que sim. Com alguém que votou nesse governo, espero que sim. Mas, como eu falei, assim, essa questão foi colocada, na verdade, por conta dessa mobilização que começou a acontecer a partir do abaixo-assinado e desses comitês do Revoga Nem. E aí, agora que o ministro falou, deu uma declaração dizendo, não, vamos mexer no que não está bom, né? Ele não tem assumido a pauta da revogação, e sim o que ele está propondo é uma melhoria, né? Mas não tem nenhuma ação ainda concreta. Como é que vai ser feita essa melhoria? Quem vai discutir essa melhoria, né? Por isso que é importante a gente intensificar e mobilizar. Por isso a gente está botando muita força nisso. Tudo que a gente conseguiu aprovar, principalmente na área da educação, sempre foi com mobilização. O PIB, a destinação dos 10% do PIB para a educação, o governo Dilma, na época, também era contra. Eles queriam 7%, que era uma melhoria em relação aos 5%. Mas foi com mobilização dos estudantes que foram para o Congresso, dos educadores, que a gente conseguiu aprovar os 10%. Né? Então, assim, lá em 2016, foi a ocupação dos estudantes que segurou um pouco a reforma. Ela não foi implantada imediatamente. Né? E agora, com o fim da pandemia, nós temos que retomar essa mobilização. Então, e também sensibilizar o governo e os parlamentares ligados ao governo da importância, né, dessa revogação. Perfeito. Deixa eu ler aqui mais alguns. Onde é que eu parei aqui? Aqui, ó. Vamos ver se essa do Ronaldo José Magalhães. Urgente questionar a cultura terceirizada em Curitiba através do ICAC, Instituto, né? E os artistas locais, críticos dos governos municipais e estaduais marginalizados. Aí ele diz aqui, terceirizada, privatizada. Legal, legal, legal. Marcelo Marcelino, o ciclo de leitura do Unicef apoio integralmente a revogação olha assim, do tal do nem prepara para o tal mercado de trabalho cada vez mais excludentes, nem para o vestibular, nem para o conhecimento humano. Brincadeira. Vamos ver aqui o Unesef, que o Marcelino faz parte, é um dos fundadores, está desde o começo aí nessa construção do comitê Revoga Nem, aí tem tido um papel bem importante. Legal, legal. Deixa eu ver aqui, o Marcelo Marcelino entrevistei ontem, nós estamos fazendo uma parceria aí toda semana, estamos fazendo umas lives aí falando da política e tal. Ronaldo José Magalhães, por que cultura, sabemos, anda de mãos dadas com a educação? É verdade, sem dúvida. Revoga já, diz ele aqui, legal. Silvio M. Santos, revogar é preciso. Um abraço, Silvio, obrigado pela participação aí. E já vou aproveitar, pedir para vocês que estão aí, né, por favor, compartilhem esta live aí, ó, né, a gente agradece por isso. Vocês compartilhando, curtindo, like, compartilhando, mais pessoas ficam sabendo sobre as colocações que a professora André está fazendo e também ficam conhecendo melhor o nosso trabalho. E também você pode se inscrever no meu canal do YouTube. Eu preciso chegar a 1.000 inscritos. Por enquanto, estou com 391, uma coisa assim. Né? É rápido e gratuito. Lá no YouTube, eu estou como TV O Ponto da Política. É rapidinho. Você entra no YouTube, TV O Ponto da Política, se inscreve e aperta o sininho lá. Não paga nada, é de graça. E vai passar a receber aí as notificações quando nós estivermos no ar aí. Legal? Então, professora Andréa, nós já falamos, já conversamos bastante, o tempo passou legal, e nós estamos chegando ao final desse programa. Se eu deixo o espaço aqui para suas considerações finais,
que você também queira tocar em algum assunto que gostaria que eu tivesse abordado e eu não abordei. Fique à vontade, por favor. Então, só, né, reafirmar e agradecer mais uma vez esse espaço aqui, reafirmar essa necessidade de que a gente lute contra essa desigualdade extrema que está sendo trazida pela reforma do ensino médio. Nós não podemos, né, desperdiçar o tempo da nossa juventude, e convidar vocês para acompanharem a nossa página lá do Comitê Paraná pela revogação do ensino médio aqui no Facebook. Logo nós vamos ter também a página no Instagram, toda sendo de forma voluntária, feita por professores da rede estadual, da rede das universidades, e convidar todos para participar da reunião no dia 9 de março, agora, às 18h30, é a reunião do comitê, é só chegar, e a única condição é ser a favor da revogação do ensino médio e somar forças com a gente, né, ajudar a pensar atividades. Então, nós vamos ter uma reunião no dia 9 de março, na UFPR, no campus novo da UFPR, que é o campus Rebouças, que é aquele campus que fica do lado ali do Shopping Estação, aonde fica o setor de educação, no auditório 232, né? Na nossa página ali do Comitê pela Revogação vai ter a divulgação. Então, dia 9 de março estão todos convidados. O Ângelo Vagnoni já confirmou presença, o Renato, provavelmente nós vamos ter, né, também parlamentares lá participando, além dos professores, tá? E pedir, né, que nos ajudem, pela juventude, pelo projeto de país, né? A gente tem, nesse momento, onde a gente tem o auge, né, da população jovem, que faz parte da maioria da população, né? Nós somos ainda um país jovem, é o momento que a gente precisa investir na educação, né? Não é no futuro, é agora que a gente precisa investir para que a gente possa revogar esse nem, e, de fato, construir uma escola criativa, interessante, mas sem abrir mão do conhecimento, do conteúdo que os nossos estudantes, os nossos jovens têm todo o direito de ter acesso. Então é isso, muito obrigada e obrigada pela participação também aí do nosso público aí. Legal. Não esquece, por favor, de mandar, pode ser por WhatsApp mesmo, Sim, o link do Revoga Já lá, né? Legal? Sim. Aí, pessoal, opa, tem mais um comentário aqui, deixa eu ver quem que está por aqui. Aqui, ó. NEP, Núcleo de Estudos Paranaenses, parabéns pela live, Chicão, e pela ótima chamada da Andréia sobre o NEM. Valeu. Um grande abraço para vocês aí, obrigado aí pela participação de todos. E depois eu vou subir para o YouTube isso aqui, hein? Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, professor Andréia, um grande abraço, foi bastante esclarecedor. Aprendemos bastante com você aí. Tá bom? Tchau para vocês todos aí. Inclusive vocês aí ó, que estão me assistindo em off, eu sei que tem muita gente que assiste em off. Quando eu posto no meu blog, daí a coisa bomba lá, sabe? A coisa bomba. Deu um bug no blog, eu acho que amanhã ou depois ele entra de volta no ar aí, mas daí eu vou postar isso aqui lá também. Beleza, pessoal? Um abração e até a próxima. Até mais.